Você não mandou a sua carta de saudade ainda? Então mande, canal YouTube Eli Correia Oficial. Estou esperando a sua história. Mande para cartasaudadeelicorreia@gmail.com e você participa das promoções do nosso canal com a sua carta de saudade. E peço também para que você se inscreva. Vamos cada dia mais fortalecer o nosso canal. A sua inscrição é muito importante. Canal YouTube Eli Correia Oficial apresenta um retoque, um choque e a queda. Eli Correia e todos que acompanham as histórias do canal YouTube, o canal da saudade. Me chamo Fernando, moro na cidade de Jacareí, interior de São Paulo. E gostaria de contar a minha história, uma fatalidade, uma tragédia que levou meu amigo, meu companheiro, meu pai para o plano espiritual. Pelo que minha mãe contou que aconteceu com ela no passado, isso foi no ano de 1985. Ouçam com atenção. Minha mãe trabalhava em uma empresa na Lapa, onde conheceu um rapaz. Esse rapaz se encantou por ela. Inclusive, já de cara falou em namorar, falou em noivar, falou em casar, ter uma família com ela. Minha mãe, como toda moça, acabou se iludindo por essas promessas. E neste mesmo ano, minha mãe acabou sofrendo por parte desse rapaz um abuso na casa dos meus avós. E contra a própria vontade, ela engravidou desse rapaz. Engravidou de mim. Rapaz que logo desapareceu, que logo sumiu. Em 1986, eu cheguei ao mundo. Fui criado pela minha mãe e meus avós, que não deixaram faltar nada para mim. Mas meus avós não aceitavam aquela situação. Minha mãe também não estava mais aguentando ouvir meus avós falarem, sabe? Que era mãe solteira, que era mãe isso, que era mãe aquilo, que o filho não sabia nem quem era o pai. Em 1990, o irmão desse rapaz que engravidou a minha mãe, irmão dele, ficou com muita dó da minha mãe e a convidou para vir morar com ele em Jacareí. E eu, com 4 aninhos, comecei a chamá-lo de pai. Enquanto isso, o meu pai biológico, irmão dele, vivia enganando outras mulheres e engravidando elas por aí afora. Os anos foram se passando e eu, já adolescente, com os meus 13 para 14 anos, é quando eu descobri, através dos meus parentes, que Antônio, o meu pai, de verdade, ele não era o meu pai biológico. Ele era meu tio. Na verdade, o meu pai biológico era irmão dele, o mesmo que eu chamava de tio. Ele era o meu pai. Sem eu saber toda a verdade, os meus parentes então me contaram o que de fato envolvia toda a minha vida. Então eu fui crescendo em meio a essas dúvidas. Mas para mim, o Antônio sempre foi e sempre será o meu pai. Foi ele que me criou. Foi ele que me deu educação. Meu pai, Antônio, sempre foi um homem trabalhador. Acordava todo dia cedo, para trabalhar. E eu, com os meus 14 anos, comecei a ir trabalhar com ele, junto dele. Nós trabalhávamos com pinturas residenciais. Papai sempre foi meu companheiro, sempre foi meu amigo. Conversávamos muito sobre futebol. Aliás, foi ele que me ensinou a gostar de ouvir futebol pelo rádio. Ele adorava ouvir os jogos pelo rádio e com isso eu também aprendi a curtir os jogos de futebol pelo rádio. Em março de 2005,
nós acordamos cedo para mais um dia de serviço. Ou melhor, dia de terminar mais uma obra. Março de 2005. Num daqueles dias acordamos para terminar mais uma obra. Mas eu não imaginava, claro, nem podia imaginar que fosse o último dia entre eu e meu pai. Fosse o último dia, as últimas horas que íamos passar juntos. Sim, para mim aquele dia foi o dia mais trágico da minha vida. Nesse dia de março de 2005, nós estávamos, como eu disse, terminando uma obra em uma loja no centro de Jacareí, quase concluindo já o serviço. Foi então que chamei o meu pai para almoçar. Pai, vem almoçar, a comida já está pronta. A nossa marmita, que nós sempre levávamos, eu já havia esquentado. As nossas duas marmitas, a minha e a dele, eu já tinha esquentado. Então eu chamei: pai, vem almoçar, a comida já está pronta. Já estou indo, só vou retocar aqui um beiral por fora da loja e já estou descendo. Essa loja tinha 3 andares. Ele foi para o beiral no último andar e eu fiquei no segundo, dando a ele a tinta e o pincel para ele retocar a parede do beiral da sacada. Quer dizer, ele então no terceiro andar, eu daqui do segundo passando para ele a tinta, o pincel para ele retocar a parede do beiral da sacada. Quando de repente eu vejo um clarão nos fios de alta tensão, um barulho muito forte e fogo saindo do fio. Meu pai encostou o cabo do rolo de pintar nos fios de alta tensão e sofreu uma descarga elétrica, olha, caindo de uma altura de uns 8 metros. Eu saí gritando, pai, socorro, meu pai caiu lá na rua. Eu chorava desesperado, eu gritava, eu pedia para alguém ali, sabe, me ajudar. Meu pai caiu no meio da rua, Rua dos Correios, rua muito conhecida aqui em Jacareí. Eu desci correndo de onde estava para saber, enfim, o que tinha acontecido. Meu pai caiu lá de cima e vi meu pai todo cheio de sangue no chão, todo machucado. E eu desesperado gritava: pai, acorda, pelo amor de Deus. Pai, me ajudem. Meu pai, pelo amor de Deus, pai. Mas naquele momento não tinha mais nada a ser feito. O resgate demorou um pouco para chegar. E meu pai já tinha falecido ali mesmo naquele local. Papai tomou um choque de 12.000 volts. 12.000 volts. E ao cair, ele sofreu politraumatismo. Além dos 12.000 volts, várias fraturas pelo corpo. Senti muito a sua partida, como sinto até hoje, muito mesmo. Com a partida tão trágica, um homem que me fez ser um homem, um pai de família, um pai de verdade, que hoje, graças a ele, que me assumiu como um filho, quando eu ainda era praticamente um bebê, e se foi assim, de forma tão trágica, uma morte mas tão absurda, com seus 44 anos de idade apenas. Hoje, com 36 anos, tenho minha família, meu filhinho de 3 anos. E tenho certeza, de onde ele estiver, ele está muito orgulhoso do homem que ele criou, do homem que ele me fez ser. Sim, papai Antônio Bonifácio. Sou eu, seu filho, Fernando. Mais que um pai, um amigo. Mais que um pai, um companheiro. Pai Antônio Bonifácio, que saudade de você, pai. Eu que infelizmente assisti a sua trágica morte no centro de Jacareí, ali na Rua dos Correios. Pai,
ainda me lembro e choro de saudade de você. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Um retoque, um choque e a queda. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.